When the mountains shake, I put my trust in Jesus. The moment I awake, and when my soul is lost at sea, He will be my rock, my vision be in Christ alone. This grace is all we've got. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. So high upon His shoulders, safely brought this far, helper of my helpless soul, the King of broken hearts. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. You are the passion of my life, Lord Jesus. You are the song within my soul, my strength, my hope, my all in all is You, Jesus. When breath grows still and night draws near, I will not be afraid. I know the plans He has for me don't finish at my grave. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. Through it all by the grace of God.
Bom dia a todos presentes. Estão me ouvindo bem? Meu áudio hoje está muito baixo. Sim. Então, nesse momento, damos início a mais um momento de oração, jornada espiritual de 7 domingos pelo reavivamento de nossas igrejas. Hoje nós já estamos no 6º domingo de oração e intercessão pelas nossas igrejas, e com o tema principal, reavivamento e seus resultados. E vamos ler o texto bíblico para a base de nossa oração, que se encontra em Isaías capítulo 8, versículo 20, que diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, com base nesse texto, iremos convidar 2 irmãos para assim estar orando conosco as orações iniciais. Gostaria de convidar a irmã Irani para fazer a primeira oração conosco, a oração invocatória. Amém, irmã Irani? A irmã Divanice pode estar orando conosco. Amém, irmã Divanice? Amém, irmã. Amém. A irmã Noemi Castro pode estar fazendo a segunda oração. Amém, irmã Noemi? A irmã Sidneia pode fazer a segunda oração? Amém, irmã Sidneia? Amém. A irmã Sidneia. Então, irei passar os objetivos de cada oração desta madrugada. A irmã Divanice irá estar fazendo a oração inicial, que é a oração invocatória, irá agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pedir a presença do Espírito Santo em nossa reunião e também dos santos anjos, pedir direção do Espírito Santo para a mensageira desta madrugada e também pedir sabedoria para que assim possamos compreender a sua palavra e estar colocando em prática no nosso dia a dia. E a irmã Sidneia irá fazer a segunda oração, irá estar orando em prol de nossos pastores, nossos obreiros missionários das igrejas participantes que estão aqui presentes. Então, iremos orar neste momento. Amém. Oremos. Querido e bondoso Deus, Pai Criador do céu e da terra, santificado seja o teu santo e eterno nome. Querido Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, iniciamos esta reunião. Queremos te agradecer por ter nos acordado com vida e saúde e pela proteção divina para cada um de nós nesta manhã do primeiro dia da semana, que para nós é desconhecido. Paizinho do céu, neste momento, convidamos ao Senhor para que o Senhor venha participar desta reunião para conosco. Nos ajude em nome de Jesus e tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, se possível for. Nos batize com seu Espírito Santo. Nos dê sabedoria dos altos céus, para que nós possamos compreender a tua mensagem e colocar em prática ao mesmo tempo. Peça ao Senhor a companhia dos teus santos anjos para conosco. E peço ao Senhor que envie o teu Santo Espírito para o mensageiro, para que ele, inspirado, tenha a sabedoria dos céus para transmitir a tua palavra, para confortar os nossos corações. Nos ajude nas nossas fraquezas. Abençoe cada um participante desta reunião neste momento. Visitai cada um neste momento, aonde quer que eles vivem e estejam, que o Senhor possa se fazer presente. Fica conosco durante todo esse dia. Nos ajude em nossas dificuldades. Muito obrigado pela grandeza da tua infinita misericórdia. Obrigado pelos seus cuidados e pelo seu amor. Fica conosco em nome do teu Filho amado Jesus. É que eu te peço estas bênçãos. Amém. 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 Em continuidade, Pai querido. Também quero te render graças pela vida, pela noite que nos guardou e agora, de maneira especial, te suplicar em favor da tua obra mundialmente, pelos ministros, pastores, obreiros, coportores, dirigentes, enfim, Senhor. Tu bem conheces a vida e a necessidade da tua igreja. E somos carentes, Senhor, do teu santo e bom Espírito,
para que sejamos a cada dia conduzidos e conduzir almas aos teus pés. Visita também cada departamental, não só os de oração, mas toda a equipe que precisa, Senhor, da tua direção. Quero te suplicar pelas almas que temos tido contato, a fim de que tenhamos sabedoria dos altos céus, meu Deus, para levar a mensagem de salvação enquanto há tempo. Fica conosco, ó Pai, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, minha internet caiu. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje estamos na reta final da jornada. E nós vamos ler o capítulo 6, que tem como tema Cuidado com as imitações. É um capítulo muito importante para o momento que vivemos, por isso fiquem atentos. E quem vai explanar esse capítulo é a irmã Ana Lúcia. Então, com ela a palavra. Irmã Ana, bom dia. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Bem, eu me chamo Ana Lúcia, eu sou de Belém, Pará, mas ultimamente estou residindo em Parauapebas, também é uma cidade, município do Pará, né? E eu peço aos irmãos que, em vossos pensamentos, nesse momento dessa mensagem tão importante, cada um de nós possamos orar para que essa mensagem ela venha assim, tenhamos assim um bom entendimento da mesma, né? Porque são mensagens para o nosso tempo e que o Espírito Santo age em nossas vidas para que nós possamos não somente entender a mensagem, mas que nós possamos colocá-la em prática. Uma mensagem muito importante, como a irmã Alexandra falou, hoje é o sexto domingo, né? O penúltimo domingo da nossa campanha de oração, da série Revivamento Verdadeiro e seus resultados. E hoje o tema nosso é cuidado com as imitações. Então, nós sabemos que imitação é algo que não é verdadeiro, né? É o contrário de verdadeiro. Em todo tempo, a Igreja de Deus, ela tem passado, né, por revivamentos espirituais, e mesmo na igreja tem que ser levantados falsos movimentos. Nós sabemos que muitos de nossos irmãos que já estiveram conosco já saíram devido a alguns movimentos que foram levantados no meio da igreja. Como eu posso identificar quando o revivamento é verdadeiro ou falso? Essa é uma pergunta para cada um de nós. E na leitura, cuidado com as imitações, saberemos como identificar através das manifestações falsas e movimentos fanáticos. E vamos atentar para a nossa leitura, né? Que diz, primeiramente, vem eis o teste. O texto que foi lido para a base de nossa oração foi Isaías 8, 20, e na página 593 do Grande Conflito, tem um texto bastante importante que nós poderemos prestar bem atenção, que vai nos falar alguma coisa sobre como identificar esses revivamentos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. O povo de Deus é encaminhado nas Escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório do espírito das trevas. Satanás emprega todo artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto os seus enganos. Em todo avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para as atividades mais intensas. Aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores.
O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente, a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos, sem o auxílio das Santas Escrituras. Pelo testemunho desta, toda declaração e todo prodígio deverá ser provados. Os milagres não são provas. O homem que torna a operação de milagres a prova de sua fé, verificará que Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Satanás é um astuto obreiro e introduzirá falsidades sutis para obscurecer e confundir a mente e extirpar as doutrinas da salvação. Os que não aceitam a palavra de Deus, tal qual reza, serão apanhados em sua armadilha. Essa mensagem aqui está escrita em Mensagem Escolhida, no volume 2, página 52. Alguns serão tentados a aceitar essas maravilhas como sendo de Deus. Enfermos serão curados à nossa vista, milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos-nos apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Não serão muitas pessoas heredadas e arrebatadas, separando-se dos positivos preceitos e mandamentos de Deus e dando ouvido às fábulas? O espírito de muitos se está preparando para receber esses milagres de mentira. A fé na palavra de Deus, o estudo apoiado pela oração e aplicado praticamente, será a nossa proteção contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue de Cristo. Então, aqui nós vemos, né, a importância de nós estarmos sempre firmados, a nossa fé na palavra de Deus. Precisamos sempre estar em estudo, né, apoiado pelas orações, e aplicar aquilo que nós aprendemos através da leitura das Santas Escrituras e dos testemunhos. Nós, agindo assim, certamente nós teremos proteção, né? Estaremos sempre alerta na questão ao acontecimento desses milagres que serão feitos durante a nossa vida e a nossa própria vista, né? As curas podem ser de Satanás. Nós vemos aqui, acho-me instruída a dizer que no futuro será necessária grande vigilância imposta. Acho-me instruída a dizer que no futuro será necessária grande vigilância. Importa que não haja nenhuma ignorância espiritual entre o povo de Deus. Espírito mau acha-se ativamente empenhado em buscar controlar a mente de seres humanos. Os homens estão se atando em molhos, pronto a serem consumidos no fogo dos últimos dias. Os que rejeitam a Cristo e sua justiça aceitarão o engano que está inundando o mundo. Os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, resistindo com firmeza ao adversário, o diabo que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. A palavra de Deus declara que homens, sob a influência de espíritos maus, operará milagres. Fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá dela seu poder satânico. Serão considerados, então, como curados. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz porque não se tornaram um com Cristo. Irmão, isso aqui é muito sério, sabe? Essa questão aqui de curas, né? Tem muitos de nossos irmãos hoje que deixam muitas vezes de crer na palavra de Deus, de aplicar os remédios que nós conhecemos e vão em busca dessas curas em outros lugares.
aceitando orações, aceitando certo tipo de tratamento, e muitas vezes eles alcançam como diz, as determinadas curas, né? E fico maravilhado, eu fico impressionado com isso. Conheço uma pessoa que agiu assim, eu fiquei pensando assim, poxa, mãe, depois de assim, de tanto conhecimento que nós temos, e a pessoa buscar curas em outras fontes, né? Como diz aqui. Muitos que tiveram grande luz, porque nós temos grande luz, né? E deixarão de andar na luz porque não se tornaram um com Cristo. Então, isso deve ser, nós devemos ter muito cuidado. Aqui diz que os homens estão se atando em molhos, prontos a serem consumidos no fogo dos últimos dias. Então, a gente precisa, cada dia, ter, assim, claro discernimentos sobre esse poder de cura, né? Outro dia, uma outra irmã estava com problema de saúde e ela falou assim, irmão, na minha cidade está tendo uma pessoa que está fazendo curas e eu estou com esse problema de saúde, eu acho que eu vou lá. Olha só, eu acho que eu vou lá, né? Então, precisamos estar alerta, né? Porque essas curas elas podem provir de Satanás. E precisamos primeiro provar a pessoa, né, que está realizando tais milagres. Um tipo de manifestação falsa também é o falso dom de línguas. O espírito de fanatismo tem dominado certa classe de observadores do sábado. Eles não têm bebido senão brevemente da fonte da verdade. Algumas dessas pessoas têm forma de culto a que chamam dons, e dizem que o Senhor os pôs na igreja. Tem uma linguagem confusa, sem sentido, a que chamam língua desconhecida. Desconhecida não só ao homem, mas ao Senhor e a todo o céu. O fanatismo, a exaltação, o falso falar-língua e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja de Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimente momentos de poder e de alegria. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame de coração. Cada um procurando conhecer a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Há estrelas errantes que professam ser ministros enviados por Deus, os quais andam pregando o sábado de lugar em lugar, mas que têm a verdade misturada com o erro, e estão lançando ao povo a massa de seu discordante ponto de vista. Entregam-se a sentimentos desordenados e produzem sons ininteligíveis, a que chamam o dom de línguas. O Espírito de Deus não está nessa obra e não acompanha a tais obreiros. Eles têm outro espírito. Testemunho Sagrado, volume 1, página 161 e 163. Aqui no livro Testemunho para Cristo, página 424, nos fala aqui de que maneira o mundo será convertido. Aqui diz assim: o mundo não será convertido pelo dom de línguas ou pela operação de milagres, mas pela pregação de Cristo crucificado. Então, isso aqui, ó, nós precisamos estar alerta, né? A forma como o mundo será convertido será através da pregação de Cristo e este crucificado, e não pelo dom de língua ou pela operação de milagres, porque Satanás também opera, né? Das manifestações. Tambores, danças e ruídos. O Senhor revelou o que havia de acontecer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança,
Os sentidos dos seres racionais ficaram tão confundidos que não se pode confiar neles quanto às decisões retas. E isso será chamado operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para esse tempo. Uma barbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das agências satânicas misturam-se com o alarido e barulho, e isso é chamado de operação do Espírito Santo. Eu lembro aqui que uma certa vez, quando eu morava em Belém, eu tinha um cliente que eu trabalhava com bolsas, eu vendia bolsas, fabricava para venda, né? E aí eu tinha um cliente, eu convidei para ir à igreja. E ele foi à igreja, né? E como sempre a nossa igreja, né, a gente não tem esse movimento de dança, tambores, aquela gritaria, aquela coisa toda. Ele assistia o culto só uma vez, ele foi. Tá. Aí passou algum tempo, eu mudei de lá da cidade para morar no outro município mais próximo, fui até lá onde ele trabalhava, que era na feira, e aí eu, conversa vai, conversa vem, né? Ele falou assim, mãe, outro dia eu passei lá na frente da sua igreja, estava tendo culto, tinha só um pouquinho de gente, assim, uma coisa tão desanimada. Eu disse, foi, o senhor passou lá, o senhor entrou? Eu disse, não, não passei, não. Aí eu fiquei pensando assim. Aí ele falou, porque assim vocês não tem música assim, né? Tambores assim, como a gente tem na nossa igreja, é, esqueci agora, quadrangular. E ia ser uma coisa muito morta, né, irmão? Muito. Hoje se é, irmão, infelizmente, o Senhor acha isso, né? Mas Deus não acha. Não é, Deus não é esse tipo de igreja que o Senhor queria que fosse, né? Com barulho. Nós temos os nossos louvores, mas é de uma maneira mais agradável aos ouvidos do Senhor. Então, eu lendo isso aqui, eu lembrei dele, né? E muitas pessoas elas vão em busca não de realmente de conhecimento da verdade, mas porque esse tipo de ações, de manifestações, prende ele, chama atenção e prende na igreja, né? Mas a gente sabe que aquelas coisas momentâneas. Vamos adiante. Outro tipo de manifestação era corpo fora de controle, pessoas que ficam totalmente sem controle no momento de uma manifestação guiada pelo inimigo. Assim. Nenhum apoio deve ser dado a tal espécie de culto. A mesma espécie de influência que se introduziu depois da passagem do tempo em 1844. Fizeram-se as mesmas espécies de representações. Os homens ficaram agitados e eram trabalhados por um poder que pensava ser o poder de Deus. Viravam e reviravam o corpo, como se fosse uma roda de carro, afirmando que não seriam capazes de fazer isso a não ser por um poder sobrenatural. Quando eu era uma menina, uma adolescente, eu convivia na casa de uma pessoa que ela tinha manifestações satânicas, né? Ela participava de uma outra entidade e ela tinha esses momentos em que ela ficava com o corpo totalmente descontrolado, ela pisava em brasas, ela se jogava, ela se batia no chão. E quando era no outro dia, eu perguntava para ela, ela é minha mãe de criação, né? Eu dizia, mãe, a senhora não está sentindo alguma coisa, assim, alguma dor no corpo? Não, por quê? Não, porque a senhora se batia na parede, a senhora se jogava no chão. E o seu pé não está queimado? Porque a senhora pisou em brasas. Eles tinham assim, um local de colocar incenso, né? E às vezes ela derrubava aquele instrumento de colocar o incenso e pisava nas brasas, mesmo vivo. Não tem bolha no seu pé? Ela dizia, não, não tem não. Então, quando eu li isso aqui, eu me lembrei disso.
disso aí que passou muitos anos, tem mais de 50 anos na minha vida, né? E eu lembrei dessa situação que ela ficava assim, fora de si. Vamos adiante. Outro tipo de manifestação também que é vista em alguns locais é a nudez, né? Homens e mulheres que supunham ser guiados pelo Espírito Santo realizavam reuniões em estado de nudez. Diziam estar para além do poder da tentação, e cantavam, e gritavam, e faziam toda sorte de demonstrações ruidosas. Esses homens e mulheres não eram maus, mas estavam enganados e iludidos. Satanás estava moldando a obra e sensualidade era o resultado. A causa de Deus foi desonrada. A verdade, a sagrada verdade era revelada ao povo por agentes humanos. As autoridades da terra intervieram e vários dos chefes prometidos no cárcere, que foram assim confinados na prisão, chamaram a isso perseguição por amor à verdade. E assim a verdade foi envolta em vestes manchadas pela carne. Apresentei a reprovação do Senhor acerca dessa espécie de trabalho, mostrando que a sua influência tornava a verdade objetável e aborrecível à comunidade. Apresentei meu testemunho, declarando que esses movimentos fanáticos, essa algazarra e ruído, eram inspirados pelo espírito de Satanás, que operava milagres para enganar, se possível, os próprios eleitos. Precisamos estar em guarda, manter íntima ligação com Cristo para não sermos enganados pelos ardis de Satanás. O Senhor deseja manter em seu serviço ordem e disciplina, não agitação e confusão. Gritos e cerimoniais confusos e clamorosos não são prova de que o Espírito de Deus esteja operando. Então, aqui a irmã Ati, né, ela viveu esse momento aqui, esse tipo de manifestação. Surgiu muito isso na época de 1900, né? E ela viu essa situação e ela apresentou, né, ao Senhor, e o Senhor revelou a ela que isso não era obra do Espírito Santo, essa forma de adoração. Há muitos espíritos desassossegados que não se submeterão à disciplina, ao sistema e à ordem. Julgo que sua liberdade seria restringida caso tivesse de pôr de parte o juízo próprio e submeter-se ao das pessoas de má experiência. Não haverá progresso na obra de Deus, a menos que haja disposição para se submeterem à ordem e expelirem de suas reuniões espíritos negligentes e desordenados do fanatismo. As impressões e os sentimentos não são provas seguras de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Se não tivermos apercebidos, Satanás dará sentimentos e impressões. Estes não são guias seguros. Todos se devem familiarizar plenamente com as provas de nossa fé. E a grande preocupação deve ser adornar sua profissão de fé e produzir frutos para a glória de Deus. Então, aqui nós vemos que o Senhor, ele não está no meio da desordem, da indisciplina, né? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Assim, sim, agradará ao Senhor. Precisamos, irmãos, ter cuidado, né? Para não sermos escravos de Satanás. Por todo lado, busca Satanás seduzir homens, mulheres e jovens para o caminho da perdição. E se consegue uma vez levar os pés para esse caminho, estimula-os avante em sua carreira descendente, levando de uma outra dissipação, até que suas vítimas perdem a sensibilidade da consciência, não mais tendo diante dos olhos o temor de Deus. Exercem cada vez menos domínio próprio, ficam habituados ao uso do vinho e do álcool, e do fumo e do ópio, de um a outro estágio de desonra. São escravos do apetite. Conselho que uma vez respeitavam, aprende a desprezar. Tomam uma atitude orgulhosa e gabam-se de liberdade quando se acham certos da corrupção.
do apetite e da licenciosidade. Livro Temperança, página 274. Inspirados pelas drogas. Aqui é uma arte no livro Mensagem Escolhida, volume 2, na página 113, ela faz referência aqui a uma pessoa, né, que achava que estava recebendo uma nova iluminação. Essa pessoa estava muito doente, devendo morrer, né? Estava assim já destinado à morte. E ele apresentava às pessoas aquele tipo de iluminação, aquela revelação, né, que ele estava tendo. Quer dizer assim, aqueles a quem ele apresentava seus pontos de vista escutavam-nos ansiosamente, e alguns o consideravam inspirado. Para muitos, seu raciocínio parecia perfeito. Falavam de sua poderosa exaltação em seu quarto de doente. As mais maravilhosas cenas passavam diante dele. Mas qual era a fonte de sua inspiração? Era morfina a ele dada para aliviar a dor. Então, eu acho que os irmãos já ouviram, né? Pessoas que dizem receber revelações, novas iluminações, pessoas que já foram no inferno, pessoas que foram no céu. Então, aqui nós vemos, realmente, geralmente essas pessoas elas estão num quarto de hospital, numa UTI, e quando elas saem, elas revelam, né, para as pessoas, para os seus familiares, para os amigos também. Mas aqui mostra que a fonte de inspiração não era Deus. A fonte de inspiração era a droga, né, que era aplicada a ele para aliviar suas dores. Então, precisamos ter muito cuidado a respeito desse tipo de manifestação falsa. Panteísmo, espiritismo e amor livre. A teoria que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Representa falsamente a Deus e é uma desonra para a sua grandeza e majestade. As teorias panteístas não são sustentadas pela palavra de Deus, satisfazem o coração natural e favorecem a inclinação. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é aceita por muitos que professam crer nas Escrituras, mas se bem que revestida de belas roupagens. Essa teoria é perigosíssima. Ela representa falsamente a Deus, sendo uma desonra para a sua grandeza e majestade, e tende, por certo, não somente a extraviar, como a rebaixar os homens. As trevas são seu elemento, a sensualidade a sua esfera, seguidas até sua conclusão lógica. Essas teorias assolam toda a dispensação cristã, removem a necessidade da expiação, tornando o homem seu próprio salvador. Vi as consequências desses fantasiosos pontos de vista acerca de Deus, na apostasia, espiritismo e amor livre. A tendência para o amor livre, que esses ensinos encerram, estavam tão disfarçada que a princípio era difícil tornar claro o seu verdadeiro caráter. Como no dia dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas Escrituras pelas tradições, filosofias, assim hoje, pelo aprazível pensamento da autocrítica, a evolução, o espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da injustiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. Pelo espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que licenciosidade é liberdade, e que o homem deve prestar conta apenas a si mesmo, e não a Deus. Então, aqui nós vemos esse tipo de teoria muito, muito presente hoje no nosso dia, né? Pessoas que deixam de crer no Deus Criador, mantenedor, redentor, a crer naquilo que Deus criou, né? Deixam de amar, de obedecer, de crer no Criador, e passa agora a crer na criação, na criatura, né? E achei importante essa parte que diz que eles ensinam que o homem tem que prestar conta a si mesmo, né? Se está tudo bem com ele, maravilha.
Mas nós sabemos que nós temos que prestar conta a Deus, né? Cada um há de dar conta de si mesmo a Deus. Procedimentos estranhos. A santificação não é obra de um instante, mas a obra de toda uma vida. Se alguém afirma que o Senhor santificou e o tornou santo, a prova de sua pretensão a essa bênção se verá nos frutos de mansidão, paciência, longanimidade, veracidade e amor. Se a bênção que receberam os que alegam ser santificados os leva a confiar em alguma emoção e declaram não haver necessidade de examinar a Escritura para saber a revelada vontade de Deus, então a suposta bênção é falsa, pois leva seu possuidor a dar valor às suas próprias emoções e fantasias não santificadas e fechar os ouvidos à voz de Deus e à sua palavra. A agitação nervosa em questão religiosa não é prova de que o Espírito de Deus esteja operando no coração. Lemos acerca das frenéticas contorções do corpo, de gritos e guinchos, na obra de Satanás, sobre a mente e o corpo de homens, mas a palavra de Deus não nos oferece exemplo de quaisquer dessas manifestações em relação com aqueles sobre os quais ele derrama seu Espírito. É claro que fantasias irritantes, gritos confusos e contorções do corpo são operações do inimigo. Quando o Espírito de Deus opera no coração, leva o fiel e obediente Filho de Deus a agir de modo que recomende à religião o bom juízo de homens e mulheres sensatos. Então, aqui, irmão, nós precisamos lembrar que todos nós precisamos de uma santificação. Só que a santificação ela não é uma obra de um instante, né? Ela é uma obra de uma vida toda. E a pessoa que é santificada, ela tem os frutos, né? Ela é manifestado nela os frutos do Espírito Santo, que é a mansidão, a paciência, o amor, a longanimidade. Então, nós podemos aqui ver em Mateus 7, 21 a 23, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estes podem professar ser seguidores de Cristo, mas perderam de vista o seu líder. Poderão dizer: Senhor, Senhor, indicando os doentes e curados por seu intermédio, e outras obras maravilhosas, afirmando que possui mais do Espírito e poder de Deus do que manifestam os que guardam a sua lei. Mas sua obra será feita sob supervisão do inimigo da justiça, cujo alvo é iludir as pessoas e destinar-se a afastar da obediência, da verdade e do dever. No futuro próximo, haverá manifestações mais assinaladas desse poder operador de milagres, pois dele é dito que faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer da terra à vista dos homens. Ninguém que alegue santidade é de fato santo. Os que se acham registrados como santos no livro do céu não estão apercebidos do fato, e são os últimos a gabar-se de sua bondade. Nenhum dos profetas e apóstolos alguma vez professou santidade, nem mesmo Daniel, Paulo ou João. O justo nunca faz semelhante alegação. Os que amam a lei de Deus não podem se harmonizar no culto ou no espírito, com deliberados transgressores da lei que se enche de amargura e maldade quando são ensinadas a verdade claramente revelada na Bíblia. Temos um detector que distingue entre o verdadeiro e o falso, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, nunca terão iluminação. Então, muito cuidado, irmãos, quando você ouvir alguém falar, né? Eu já sou santo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu opero milagres. Então, precisamos detectar, né? Através da palavra de Deus, se realmente ele tem esse poder
porque aqueles que se julgam santos, que falam santos, eles não são. Isso aí é uma pretensão falsa, né? Porque aqueles que estão sendo santificados, eles não percebem. Outras pessoas até percebem as atitudes que ele tem, mas ele si mesmo, ele não se acha, né? Uma pessoa santa, ao contrário, se acha uma pessoa indigna. Então, para nossa conclusão, nós vamos ver aqui em quem nós podemos confiar, né? Necessitamos estar ancorados em Cristo, arraigados e fundados na fé. Satanás opera mediante agentes. Escolhe aqueles que não têm estado a beber das águas vivas, cuja alma está sedenta de novidades e coisas estranhas, e que estão sempre prontos a beber de qualquer fonte que se apresente. Ouvir-se-ão vozes dizendo: eis que Cristo está aqui, ou eis que está ali. Não devemos crer nisso, porém, temos inequívoco sinal da voz do pastor verdadeiro, e ele está nos chamando a seguir. Ele diz: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Conduz suas ovelhas em humilde obediência à lei de Deus e nunca as anima na transgressão dessa lei. A voz dos estranhos, João 10, 5 nos fala que as suas ovelhas, né, ela ouve a voz do pastor e nunca dá ouvido à voz dos estranhos. A voz dos estranhos é a voz de alguém que nem respeita e nem obedece à santa, justa e boa lei de Deus. Muitos têm grandes pretensões à santidade e gabam-se das maravilhas que operam curando os doentes, quando não consideram essa grande norma de justiça, mas pelo poder de quem são esses curas operadas, acham-se os olhos de ambas as partes abertos às suas transgressões da lei, e tornam eles sua posição como filhos humildes, obedientes, prontos a obedecer toda a reivindicação de Deus. Ninguém precisa ser enganado. A lei de Deus é tão sagrada como o seu trono, e por ela será julgado todo homem que vem ao mundo. Não há outra norma pela qual provar no caráter. Se eles não falarem segundo essas palavras, nunca haverá uma alma. Isaías 8:20. Ora, será o caso resolvido segundo a palavra de Deus, ou onde as pretensões do homem receber crédito. Cristo diz: pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 7:20. Então, precisamos cada dia, irmãos, estar firmados em Cristo, né? Arraigados em sua palavra, e a nossa fé deve estar fundamentada na santa lei do Senhor. Deus nos abençoe, nos ajude para que nós possamos ter sabedoria e discernimento, né? Para detectarmos as falsas manifestações que passaremos ainda, né? Sabemos que muitas já passaram no passado, e nós também passaremos, porque grandes provas teremos à frente. Que Deus nos dê sua graça, um bom dia para todos, como eu desejo na oração. Amém. 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 Muito oportuna. Estamos vivendo, né? Estamos vivendo essa mensagem hoje. Eu quero agradecer a presença das igrejas aqui, né, de Rio Branco, Tucuruí e Janari. Foram pedidos para orarmos por elas: Abaetetuba, Marituba, Tailândia, Quatro Bocas, Beija-Flor, Chipaiá, Santa Isabel, Macapá, Amapá, Porto Grande, Pirativa, Santana, e também pelos seus missionários, que é o Evandro, Reginaldo e Daniel. Petrolândia, Pernambuco, Bragança, também pediu pela saúde do irmão Pedro e a sua esposa de Desi, que estão enfermos. Rio Claro, Ribeirão Preto, Limeira, Arthur Nogueira, Arthur Alvim, Vila Matilde e Sobradinho. Então, essas igrejas, e também a igreja quilômetro 66, né, chamada Jardim do Éden, possamos orar por elas e as outras que não foram colocadas aqui também. Hoje o objetivo da oração é pelo ministério e liderança da igreja local. Então, nós vamos continuar apresentando os pastores missionários e os voluntários. Precisamos orar pelos voluntários. Tem muito voluntário na obra que se dedicam, né, de corpo, alma e coração na obra. Então, vamos continuar orando por eles, que eles tenham o colírio espiritual. Eu peço que o irmão Eliés ainda está na sala? Sim. O irmão Eliés apresente essa oração, focando nossos pastores, missionários, voluntários e departamentais que tenham o colírio espiritual para agir, né, nas situações
conforme a vontade de Deus. E a irmã Ana Lúcia ainda está na sala? Sim, né? Sim, tô... Vai orar pela mensagem, que ela fique em nossos corações. Eu peço para os irmãos relerem esse capítulo, porque ele é muito importante e é o que está acontecendo na atualidade, tá? E também pelas igrejas participantes, né, que foram citadas aqui, e pelos enfermos. Temos muitos irmãos enfermos necessitando de ajuda. Também a Débora pede por Água Boa, né, em Minas Gerais, igreja de Água Boa, São Domingos. Então, oremos. Ai, mãe, não coloquei no chat, mas as igrejas aqui da NOB, viu? Também. As igrejas da também. Vamos orar. Coloquei aí da Santa Júlia também. Certo. Oremos. Nosso maravilhoso Deus, bondoso, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas, queremos neste momento te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, mais uma vez nesta manhã, para te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, e em especial, suplicar, Senhor, que a tua unção esteja sobre cada uma das igrejas aqui representadas, cada um dos teus filhos que estão neste momento buscando ao Senhor por reavivamento, por despertamento para a verdade, por conversão verdadeira, pela unção do teu Santo Espírito sobre a vida dos pastores, dos ministros, dos obreiros, dos teus mensageiros que levam a tua mensagem, aqueles que são voluntários, aqueles que estão dispostos a trabalhar na tua obra. Mas muitas vezes, Senhor, não tem força, muitas vezes bate o desânimo, mas que o Senhor venha em teu nome, Pai, ajudá-los, dar a vitória para cada um de nós, venha abençoar cada igreja aqui representada, cada pedido que aqui foi feito, que foi mencionado, e aqueles também que não foram mencionados, o Senhor sabe cada desejo dos seus corações. Senhor, ansiamos pela tua volta, ansiamos pelo batismo do Espírito. Então venha nos encher, Paizinho amado, fazer a tua vontade no nosso coração, que nós possamos nos entregar sem reservas a ti e que nós venhamos também olhar por aquelas almas que são sedentas, que venha ter misericórdia delas, que elas não venham, Senhor, ser apenas iludidas por falsos milagres, por falsas operações de espíritos enganadores, mas que nós possamos ter o discernimento espiritual, saber o que é a verdade baseado na tua palavra, que venhamos provar todo o espírito se procede de ti, que venhamos ter sabedoria, Paizinho querido. Venha abençoar, Senhor, os nossos propósitos nessas madrugadas, orando em favor das nossas igrejas, da tua igreja, do teu povo que está espalhado na vastidão deste mundo. O Senhor sabe, conhece cada coração, sabe, conhece a necessidade de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente, cada jovem. O Senhor conhece cada lar, cada família. O Senhor pode operar, Senhor. Confiamos em Ti, por isso estamos clamando e pedindo ao Senhor. Venha ter misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a ter o verdadeiro entendimento do tempo que urge sobre cada um de nós, a necessidade especial de estarmos buscando ao Senhor, de nos colocar como vasos com a boca virada para cima para receber o Teu Santo Espírito com grande poder. E assim poder a mensagem e ver o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Sabemos que estamos passando por tempos tenebrosos, por períodos, Senhor, de trevas espirituais, mas confiamos que o Senhor há de nos despertar cada vez mais, há de abrir o nosso entendimento, há de abrir o coração daqueles que irão converter a tua verdade e fazer parte do número dos teus escolhidos. Permaneça conosco e perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões.
São muitas, Pai, mas olhamos para a tua infinita misericórdia. Olhamos para o sangue do teu Filho amado Jesus, que verteu na cruz do Calvário em nosso favor. Clamamos ao Senhor, pedimos e acreditamos. E desde já entregamos as nossas vidas em tuas mãos e faça conforme o Senhor deseja com cada um de nós. Desperta-nos cada vez mais. Fique conosco, dá-nos um bom dia, um primeiro dia da semana abençoado para cada um, para todos os teus filhos. Cura, Senhor, as enfermidades físicas, mentais e espirituais. Em nome do Senhor clamamos e abençoe esta sala de oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor nosso Deus, nosso Pai, ainda em Tua presença, Senhor, nos encontramos neste momento. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, cada domingo, segunda, terça e quarta, estarmos aqui em busca de conhecimento, de aprendizado, que nós possamos cada dia, Senhor Deus, aprender, Pai, de Ti, pois sabemos que vivemos em momentos difíceis, que é necessário que nós venhamos assim aprender, para que possamos, Senhor Deus, detectar as falsos ensinamentos, as falsas mensagens, as falsas manifestações. Sabemos que haveremos de ser provados, Senhor. Na realidade, já estamos, aos poucos, sendo provados. Algumas manifestações que nós vemos, muitas vezes, damos crédito, damos ouvido, mas nós precisamos, Senhor Deus, estarmos conosco. Precisamos estar firmados na Tua Santa Palavra. Para isso, nós precisamos, a cada dia, Senhor Deus, preencher-nos, Senhor Deus, da Tua Palavra, para que nós possamos, assim, não sermos heredados, Senhor Deus, pelos laços do inimigo. Ó Pai amado, tem piedade de nós, perdoa nossos pecados, nos capacita, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade, para fazer a Tua obra, tão importante neste mundo, de levar a mensagem, a verdade àqueles que não te conhecem. Derrama sobre nós o Teu santo e bom Espírito, para que nós possamos ter a oportunidade, desculpa, de anunciar, Senhor Deus, a Tua volta. Que nós possamos verdadeiramente nos sentirmos atraídos por Ti, Senhor, e procurarmos fazer somente o Teu santo querer. Nós venhamos assim obedecer, Senhor Deus, a Tua santa palavra a cada dia. Também te pedimos por essa mensagem que o Senhor nos deu essa semana, este dia. Que nós possamos assim estarmos em alerta, Senhor, para as grandes manifestações que haverá de ser feito pelo inimigo. Até mesmo usando cada um de nós, Senhor. Mas que nós possamos estar atentos, para que não venhamos ser presa dele, mas que possamos confiar inteiramente no Senhor Jesus, que deu a sua vida por cada um de nós, que derramou o seu sangue. Nós possamos cada dia, Senhor Deus, nos esforçarmos. Sabemos que Cristo fez a sua parte. Ele já veio a este mundo e deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue, e agora é conosco, Senhor. Nós precisamos ter determinação de querer te servir, de querer te amar, de querer te obedecer. Pois muitas vezes nós erramos, muitas vezes pecamos, porque deixamos de vigiar. Por isso te pedimos, Senhor, venha ser com cada um de nós, com teus filhos que estão aqui. Possamos memorizar a tua santa palavra cada dia, para não sermos enganados. Também te peço, Senhor Deus, pelas igrejas que foram representadas aqui no grupo nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas. O Senhor sabe a necessidade, a dificuldade que cada uma passa. Mas que o Senhor possa olhar com carinho para cada uma delas. Derramar teu Santo Espírito, Senhor Deus, sobre o teu povo. Abençoando cada irmão, cada irmã. Para que eles possam sentir a responsabilidade e a necessidade, Senhor Deus, de fazer o teu trabalho. Também te pedimos por aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Ó Pai amado, são muitos. E nós sabemos que muitas vezes, Senhor Deus, são as nossas transgressões que nos levam a ficar enfermos. Por isso te pedimos, Senhor, segundo a tua vontade, abre o nosso coração, nossa mente, para que nós possamos entender a tua vontade e colocar em prática a nossa vida. Essas bênçãos eu te peço, sei que não tenho mérito algum, Senhor. Mas eu te peço, confiado na graça e no mérito do Senhor Jesus,
que vive e que reina para todos sempre. Amém. 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 Então, agradecida pela presença de todos, Deus seja louvado com a mensagem, com a participação de todos. E, em nome de Jesus, nós vamos concluir a nossa reunião, avisando que amanhã estaremos no mesmo horário, em continuidade com a série Profetas e Reis, já na reta final, tá? Oremos. Maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade. Em teu nome concluímos esta reunião. Teu Espírito Santo venha ser nosso guia e dar uma feliz semana, Senhor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Bom dia Semana para todos. Uma feliz semana. Bom dia a todos. Bom dia, feliz semana, Deus abençoe. Amém.